Olá! A cada ano, algumas igrejas cristãs dedicam a semana que antecede a celebração de Pentecostes para a oração pela unidade dos cristãos. Em Minas Gerais, o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, é o grande promotor do ecumenismo entre as entidades religiosas. Para falar sobre unidade dos cristãos, vamos conversar com Márcia Maria Lobo, que é religiosa da Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência e presidente do CONIC em Minas Gerais. Está começando pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, Conhecimento e Religião. Olá, irmã Márcia, é um prazer recebê-la aqui para falar sobre a unidade dos cristãos. Prazer é todo meu, ainda mais em se tratando de um assunto tão importante, né, para a nossa igreja, para o mundo, para a sociedade. Bom, nossa conversa, sem dúvida, vai ser muito boa. Você pode participar também dessa nossa conversa aqui, participar do nosso programa, por que não? Envie a sua opinião e sugestão de temas. Basta acessar o site do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, no endereço www.pucminas.br/ppgcr e clicar no link do programa Religare. Irmã Márcia, o ecumenismo, que é um desafio, não é? Exige de todos um grande esforço. Não é? Quais são os principais esforços para o ecumenismo hoje? O primeiro esforço é tentar eliminar os preconceitos, né? Nós habituamos a encarar o diferente como algo que nos se opõe a nós, né? Como inimigos, algo que nos ameaça. Então, os pressupostos também do ecumenismo, quando se fala nisso, logo se pensa assim, ecumenismo é todo mundo ser da mesma igreja. A gente ouve isso pelas ruas, né? Assim, diversos níveis, faixas etárias. Não, ecumenismo é todo mundo ser da mesma igreja. E um temor que as igrejas cristãs, diferente da nossa, têm, é que o catolicismo romano ainda trabalha aquela questão do retorno. Então, o ecumenismo é fazer com que as igrejas cristãs voltem para o catolicismo romano. Então, é um grande problema esse, né? A gente tenta, às vezes, conversar, dialogar, mas é um desafio que nós temos, né? O medo de enfrentar esse desafio também é um grande problema para nós. Porque as igrejas hoje, né, do modo como a gente percebe, o fundamentalismo, né, não é ecumênico. Então, esse fundamentalismo dificulta também, não é, assim, o diálogo entre nós, né? É o grande problema, tanto o cristianismo da vertente católica, quanto o cristianismo da vertente protestante, não é? Esse fundamentalismo dificulta, né, o diálogo ecumênico. Sim. Então, se há tanto mal-entendido, como é que nós podemos ajudar, não é, a compreender esse termo ecumenismo? O que seria o ecumenismo? O ecumenismo, etimologicamente falando, né, oikomene, né, do grego terra habitada. Nós temos por hábito abordar dois aspectos, né? O primeiro aspecto é o ecumenismo, se tratando da terra habitada, nós trabalhamos para a justiça, a paz e a integridade da criação. É um ecumenismo muito profundo, porque nós vamos tratar as relações com as pessoas, as relações com a terra, as relações com o mundo sideral, o mundo criado por Deus. Então, nós vamos trabalhar a terra como a nossa casa, né? E para que na nossa casa sejamos felizes, é necessário que essa terra seja habitável. Então, esse amor pela terra, esse amor pelo meio ambiente, não é o diálogo com o mundo, né, buscando a integridade da criação, é o ecumenismo que nós chamamos mais profundo, que nós tentamos trabalhar, não é, na dimensão social, a dimensão ecológica. E tem o ecumenismo, que é um apelo para as igrejas cristãs buscarem a unidade. Está vendo? São essas duas abordagens. Enquanto apelo de busca da unidade, nós queremos que as igrejas cristãs, com proposta do Conselho Nacional, com proposta do Conselho Mundial de Igrejas, buscar a unidade para que as igrejas façam com que a unidade seja mais visível para o mundo que nos cerca e seja um testemunho, né? Essa visibilidade da igreja, testemunho Jesus Cristo para o mundo, para que o mundo creia. Sim. Né? A igreja ela é una na sua essência, né? Unidade já em essência, una. Mas é preciso que essa unidade doada para nós
ponto de vista teológico, doada para nós, ela se visualize mais para o mundo, para que o mundo creia. Né? Entendo. Irmã, o CONIC, ele é o grande promotor, nacionalmente falando, o grande promotor do ecumenismo. O CONIC não chega a reunir todas as igrejas cristãs, são alguns membros, poucas igrejas constituem o CONIC. Quando nós pensamos a totalidade das igrejas cristãs, por exemplo, aqui no nosso país, quais são as propostas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e mais particularmente aqui em Minas Gerais, porque você atua como presidente do Conselho em Minas? Primeiro, as igrejas cristãs que compõem o CONIC nacional, não é? A Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Católica Apostólica Romana, majoritária, a Igreja Metodista infelizmente, nos deixou há 2 anos atrás, a Igreja Anglicana Livre aqui em Minas Gerais, a Igreja Cristã Renovada, a Igreja Luterana Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, são 6 igrejas, não é? Aqui em Minas tem também a Igreja Anglicana Livre, mas não tem Igreja Cristã Renovada. São 6. Síria Ortodoxa também? A Igreja Síria Ortodoxa, Ortodoxa. A Igreja Síria Ortodoxa a nível de país e a nível de Minas Gerais. Sim. São 6 igrejas, né? A Metodista nos deixou, como disse, há 2 anos atrás. Essas 6 igrejas trabalham também, sabe, Fábio, né? Professor Fábio, numa perspectiva macroecumênica. Né? É muito importante essa perspectiva, porque nos coloca em diálogo com as outras religiões também. Né? Porque o projeto, a proposta do CONIC, ou do Conselho Mundial de Igrejas, a proposta ecumênica é a proposta do próprio Jesus. Né? É uma proposta de unidade, uma proposta de comunhão. E essa comunhão se verifica na diversidade. Você me fez a primeira pergunta aí, um grande obstáculo, sabe, professor, para a questão ecumênica é achar que ecumenismo é uniformidade. Né? Ecumenismo é diálogo com as diferenças. Né? Aí que está a riqueza. Né? É a unidade reconciliada, a diversidade reconciliada, melhor dizendo assim. Então, é de interesse nosso, quanto mais gente se inserir no movimento ecumênico, melhor. Agora, a proposta do CONIC é animar a unidade, né? É coordenar todas as iniciativas em prol da unidade. Fazer com que essas iniciativas atinjam, inclusive, a juventude, né? Porque a gente sabe que o rosto do CONIC ainda não é um rosto jovem. Nós sabemos que no Conselho Mundial de Igrejas, nascido em 1948, tinha mais de 100 jovens como observadores. Não é? Em outras assembleias, por exemplo, a 6ª Assembleia em Vancouver, no Canadá, em 1982, tinha mais de 100 jovens delegados. Então, nós estamos sentindo o seguinte, no caso do CONIC-MG, que o nosso CONIC está meio envelhecido. Né? Então, nós queremos, de fato, que a proposta do CONIC atinja o coração da juventude. Aliás, é um apelo, dá licença de fazer esse apelo? Claro. É um apelo que eu faço aos universitários, né? Para que esses universitários cheguem também até nós. Porque a questão ecumênica é uma questão de dimensão. Outra coisa é que nós habituamos a pensar o ecumenismo como algo, como apêndice do cristianismo. Não. Ecumenismo é uma dimensão que perpassa toda a igreja, perpassa toda a pastoral, perpassa toda a realidade humana. Porque a comunhão é o eixo em torno do qual tudo deve girar. Sim. Você falava que uma proposta das igrejas, aqui no caso em Minas Gerais, é o macroecumenismo. Seria o caso de falar desse desafio maior que é o diálogo interreligioso? Sim. Antes de um pouquinho disso, lembrar que o ecumenismo refere-se, o eclesial, a todas as atividades entre as igrejas cristãs em prol da unidade. Agora, a nossa perspectiva, que é também o diálogo interreligioso. É um grande desafio pelo fato de que o cristianismo também é hegemônico no Ocidente. E nós temos dificuldade de dialogar com as igrejas cristãs. Você pode imaginar a dificuldade que nós temos em dialogar com as religiões. Mas nós sabemos, é uma linha muito bonita, né? A linha teológica dentro do ecumenismo, do macroecumenismo, de grandes pensadores, né? Como Raimundo Panikkar, né? Como Jacques Dupuy, né? Que trabalham a questão do pluralismo, né? Não como algo de errado, mas como algo querido por Deus. Se nós entendermos o pluralismo religioso, né, como algo querido por Deus, então nós vamos perceber que é uma bênção
pluralismo, né? Eu posso imaginar, aqui para nós é mais difícil entender isso. Mas, por exemplo, quando uma religião é minoritária na Ásia, por exemplo, né? Vamos supor, o cristianismo é minoritário na Ásia. Quem vive ali vai entender como é rico, não é? Assim, o diálogo com as religiões. Entendo. Porque Deus não se esgota numa experiência religiosa. Essa é a perspectiva de uma teologia do diálogo interreligioso. Do diálogo interreligioso. Uma perspectiva que vai... nós vamos entender que a salvação é oferecida gratuitamente a todos, independentemente do credo, da fé professada. Não é? Deus quer a salvação de todos e Deus tem seus caminhos, né? Que não são os nossos caminhos, né? Os caminhos de Deus são imprevisíveis, então nós não podemos achar que só na igreja, ou melhor dizer, católica, existe salvação, né? Então o pluralismo religioso, longe de ser um incômodo para nós, é uma bênção, porque o transcendente, o sagrado, não se esgota em uma só expressão de fé. Vamos aprofundar esse tema no segundo bloco. Eu converso aqui sobre o tema Unidade dos Cristãos com irmã Márcia Maria Lobo, presidente do CONIC. Vamos para o intervalo, voltamos já. Até lá. O que fazer pela unidade entre os cristãos? Este é o tema do Religare de hoje. Aqui no estúdio temos a presença de Márcia Maria Lobo, que é religiosa da Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência e presidente do CONIC em Minas Gerais. O CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Você pode também participar do noa programa, envie sua opinião ou sugestão de temas. Basta acessar o site do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, cujo endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Quando você chegar nessa página, você vai encontrar o link do programa Religare. Irmã Márcia, nós falávamos sobre o desafio do pluralismo, mas você usou uma expressão bastante curiosa, a bênção que é o pluralismo. Não é? Em linguagem religiosa, mas ela reflete também em linguagem laica uma valoração muito positiva da situação que representa a pluralidade religiosa. Isso do ponto de vista do diálogo interreligioso... Deus é plural. Bem, é um desafio ainda maior, compreender essa pluralidade do divino e compreender as religiões como meios, como caminhos, não como fim. Não é? Como é isso? Você podia fazer um comentário? Nós habituamos também a absolutizar os meios, né? É claro, o cristianismo para nós é pleno, né? Tem todas as condições de a gente chegar até Deus, não é? Jesus Cristo para nós é o mediador. Nós não duvidamos disso em nenhum momento, senão nem estaríamos aqui agora, né? Mas Deus tem outros meios de salvação, não é? Da nossa perspectiva cristã, tudo é salvo em Cristo, por Cristo e com Cristo. E Deus transcende, né? Vai muito além, a salvação vai muito além dos limites de uma igreja e de uma religião. Essa postura. Nós não podemos padronizar os nossos meios, dizer que se não é por aqui não se salva. Só Deus julga as consciências, Deus nos salva pela nossa consciência. É claro que vamos procurar formar a nossa consciência, não é? Mas nós não podemos julgar ninguém pela religião que tem, não é? Pela fé professada. Mas eu gosto muito de pensar no Evangelho de Mateus 25, não é? É o amor, né? Estava nu e me destes de vestir, estava com fome e me deste de comer, estava preso e me visitaste. O Evangelho de Jesus Cristo é tão amplo, não é? Que nos permite enquadrar as pessoas nos nossos moldes daquilo que pensamos que a salvação aconteça. Bem, essa semana de oração Sim. pela unidade dos cristãos, proposta, cada ano, ela acontece sempre antes da celebração de Pentecostes, no calendário cristão,
E ela sempre escolhe um tema, não é? Sim. Para a oração, para a unidade dos cristãos. Qual que é a história, não é, dessas semanas de oração pela unidade dos cristãos e qual que é a proposta, né, para esse ano? Nós temos aqui, parece, um material que é o material deste ano, né? Está exposto aqui o tema Unidos na Tua Mão, que é o tema da Semana de Oração na Unidade dos Cristãos deste ano, que vai de 24 a 31 de maio, conforme já foi dito aqui, não é? Mas é bom lembrar que essa Semana de Oração, ela começou como oitava em 1908, né, por Paul Hodgson, né, que é sacerdote anglicano. Ele propôs uma oitava de 25 a 31 de janeiro entre São Pedro e São Paulo, né? Então, na Europa ainda é assim, né? Na Europa e no hemisfério norte ainda é assim. A Semana de Oração se verifica em janeiro. Agora, esse material que nós temos aqui é um material que chega às nossas mãos desde 1968, né? Quando o Conselho pela Unidade dos Cristãos de Roma, né? E também Conselho de Fé e Constituição, Comissão Fé e Constituição, desculpa, Comissão Fé e Constituição, se unem para elaborar esse material que chega até para nós. Esse ano, o tema, irmã Márcia, o que ele pode oferecer? Sim, dá um minutinho antes. Este tema foi um tema escolhido na Coreia, né, pelos bispos, Conferência dos Bispos da Coreia. Então, esse material chegou para nós a partir da Coreia, em vista da divisão de Coreia do Norte e do Sul. Então, esse tema ilumina aquele povo, a igreja de lá, para que tenha esperança de que um dia essa unidade se consolide. Seria o tema desse ano. Deste ano. Sim. Agora, para nós também, numa sociedade tão dividida, não é? Unidos na Tua Mão, Senhor, né? A esperança de que essa unidade se consolide o mais depressa possível. E o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs de Minas Gerais tem, por fim, promover esse trabalho, essa semana de oração, porque entendemos, como já foi nosso Papa João Paulo II, outras pessoas também qualificadas já falaram, a oração é a alma de todo o movimento ecumênico. Neste ponto, vai facilitar também o diálogo interreligioso e o diálogo entre as igrejas, porque na oração todos nós nos encontramos, porque Deus é um só, né? Se nós temos dificuldades doutrinárias, dogmáticas, né, mas Deus sendo um só, é possível que a gente, né, na relação com Ele, a gente consiga, assim, dar perdão, né, eliminar as diferenças que nos impedem de uma aproximação maior, eliminar os preconceitos, eliminar os medos, né, enfim, a gente vai entender que Deus sendo um só, Ele quer de nós é a comunhão, que é o projeto maior. Nessa compreensão teológica, Sim. A ideia cristã de um Deus trinitário, ela favorece a fundamentação do diálogo ecumênico? Favorece, porque Deus trinitário é Deus comunhão. Já um grande teólogo, Leonardo Boff, né? Trindade é a melhor comunidade. A trindade é fundamento de toda a comunhão. A comunhão é a expansão da trindade na perspectiva cristã, é claro, né? Então, sendo assim, esse fundamento nos ajuda a entender a comunhão como algo querido por Deus, como algo vivido por Deus, não é? Como algo do plano de Deus. No Gênesis, quando se fala de paraíso, o paraíso é a utopia de uma sociedade em comunhão, utopia de uma sociedade reconciliada, de pessoas reconciliadas, né? Então, a trindade, né, que é a fonte de toda reconciliação, por certo, vai iluminar, vai nos ajudar, vai nos fundamentar a nossa vida de fé cristã e também a nossa vida de fé nessa perspectiva maior de promover a comunhão onde quer que estejamos, independentemente da confissão que temos. Você nos passou um texto, né, e eu, de alguma maneira, me orientei por ele para essa nossa conversa, e ele falava muito de um ecumenismo eucarístico. Né? O que essa expressão significa, né, com toda a profundidade aqui para pouco tempo que temos? Né? Pouco tempo, né? Daria muita coisa para falar sobre isso. Olha, é possível, professor, viver a Eucaristia sem comunhão? Não é? Na perspectiva cristã católica, mesmo cristã de outras denominações, a preocupação que nós temos, como alimentar da ceia sendo divididos,
É uma incoerência muito grande. Como sermos cristãos divididos? Jesus Cristo, quando instituiu a Santa Ceia, é sacramento da unidade, não é verdade? Então, como alimentarmos o sacramento da unidade sendo divididos? Não tem sentido, né? Então, viver eucaristicamente é viver em busca de comunhão, viver em busca de unidade, na diversidade reconciliada. Eu alimento do corpo e sangue do Senhor, eu vou viver por Jesus Cristo, pelo seu projeto. E o projeto de Jesus Cristo é um projeto eucarístico. O mundo é essa grande mesa eucarística, não? O altar, né, ali representa esse mundo como um banquete eucarístico destinado a todos e a todas do mundo inteiro, né? Dá licença um pouquinho. Lembra de Teilhard de Chardin, no seu meio divino, quando ele fala, né, que o pão a ser consagrado é tudo que o ser humano produz para o alimento da humanidade. O vinho a ser consagrado é tudo que o ser humano derrama em sangue para a produção do pão. É muito bonito. Então, é Teilhard que fala isso, nosso grande Teilhard. Então, o mundo como grande ceia, o altar representando este mundo, nos interpela para vivermos em comunhão. Vivemos em comunhão, vivemos da partilha do ser e do ter. Vivemos a fraternidade. E o CONIC, o movimento ecumênico, é um movimento em prol da Eucaristia, em prol de uma vivência eucarística. Viver eucaristicamente é viver em busca de comunhão. E para isso não podemos medir esforços para isso, porque esse é o projeto de Deus, para a humanidade. Então, desse horizonte, que é o horizonte, digamos, espiritual, teológico, político, não é, que representa o movimento ecumênico, que propostas, não é, de ação, no concreto, né, do dia a dia desse desafio se propõe a partir dessa semana de oração pela unidade dos cristãos? Primeiro, a questão que se abordou da espiritualidade, a mística de nosso trabalho, né? Sem oração é impossível a gente conseguir conviver com as diferenças, não é? E nos permitir somar com as diferenças, que é a grande riqueza. Segundo, é a dimensão social, né, do movimento ecumênico, não é? Vida e ação faz parte do Conselho Mundial de Igrejas e o CONIC tenta desdobrar-se, desse desdobramento de vida e ação, também trabalhar a dimensão social. Como trabalhamos a dimensão social? Entrando nos movimentos sociais, participando das ONGs, participando de todas as iniciativas que promovam o bem comum, já que nós somos chamados a fazer a Terra um espaço habitável, não é? Então, nós vamos trabalhar a dignidade da pessoa humana, a promoção humana, trabalhar a relação de gênero, porque também a questão ecumênica passa por gênero, homem, mulher, imagem de Deus. Né? Trabalhar a questão da miséria, né? Das pessoas que vivem no empobrecimento geral, porque se o mundo é casa de todos, na casa de todos o pão é para todos. Márcia. Que pena está acabando, tá viu? Acabando. Agora que estou gostando de trabalhar aqui, viu? É mesmo, que bom. Bom, mas volte sempre, fique sempre à vontade aqui para falar sobre o ecumenismo. Nós conversamos hoje aqui com a irmã Márcia, que eu agradeço muito a presença, não é? A partir da questão que fazer pela unidade dos cristãos. Esse foi o tema do Religário de hoje. Como disse aqui a irmã Márcia, ela é a presidente do CONIC em Minas Gerais. Não deixe de comentar esta entrevista no nosso site. Aproveite para deixar também alguma sugestão de tema para nós discutirmos aqui no programa. Acesse o site www.pucminas.br/ppgcr e clique no link do Religário. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço muito cordial. Até o próximo Religário, Conhecimento e Religião.